Muito bem. Bom, vamos dar início à aulinha de hoje, segunda aula da nossa classe, Família da Aliança. E o tema proposto para hoje são os papéis da esposa no casamento. Eu digo, como eu conversei com a Michele, é desafiador, né, Michele? Acredito que para todos. Nós vivemos em um mundo, quem estava ali na abertura ouviu, nosso irmão Marcelo, que ele nos trouxe, nos lembrou a comemoração do Dia das Mulheres. Eu esqueci que eu tenho que ficar nesse ângulo. E como a cultura coloca, né? Imprime em nós o papel da mulher. E como cristãs, nós reconhecemos que está desvirtuado a nossa função, a ordenança de Deus para nós. E isso nos atrapalha muito, muito. Que no automático é muito comum nós, mulheres, agirmos conforme a cultura nos impõe. Seja no relacionamento com o marido, no relacionamento com os filhos, com os familiares, no trabalho. Então, nós temos um grande desafio. É aprender, de fato, o papel bíblico da esposa. Hoje o tema é para estudarmos o papel da esposa no casamento. A aula seguinte será sobre a feminilidade com a querida Michele. E o papel da mulher? Aí eu pergunto, como que nós devemos estudar esse papel da mulher bíblica? Aqui estamos falando com irmãs cristãs. E devemos reconhecer, em primeiro lugar, que nós fazemos parte da família da aliança. Portanto, a classe leva o nome, né? Da família da aliança. Então, eu convido a vocês para fazermos esse estudo nessa manhã, olhando e estudando pela perspectiva da aliança que Deus fez com o seu povo. Sem a influência do que a cultura nos impõe. Que, na verdade, nós temos o valor de referência de como nós devemos viver a nossa vida. A nossa vida vivida no domingo deve ser para todos os dias. Não é uma vida separada. Utilizam muito o termo secular. Mas para nós cristãs, não tem essa distinção. É uma única vida. Da maneira que nós agimos no domingo, o que nós fazemos no decorrer dos outros dias, é para glorificar a Deus. Então eu convido vocês a iniciarmos esse estudo pela perspectiva da aliança. E devemos assumir o papel que Deus designou para nós, para a mulher. Vou só avisar vocês que hoje os maridos estão lá estudando, vão aprender também o papel do marido, do homem bíblico, como nós aqui. Vai ter muitas dicas lá também. Depois vocês me contam quando encontrar com os maridos. Antes, eu vou passar uma folhinha e cada uma irmã tira e vai passando para outra.
são algumas dicas. Se der tempo, eu irei comentar, tá bom? Mas fica para vocês terem na Bíblia de vocês, para todos os dias ler um pouquinho e ver qual dessas dicas cabe para o dia de vocês, para honrar o marido de vocês, tá bom? Bem, nós temos que lembrar que o padrão divino é elevado. Então nós devemos, de fato, nos dedicarmos ao estudo da lei do Senhor para nós. Isso não é brincadeira. Não podemos fazer de qualquer maneira. Deus nos cobra, porque o padrão dele é muito alto. Bem, vamos lembrar do método da criação de Deus, que a querida Michele falou na última aula. É só um pequeno resumo para poder introduzir o estudo de hoje. Em Gênesis 2:21, o Senhor Deus tomou uma costela do homem para transformar uma mulher. Estão lembrados? Muito bem. Nota-se que Deus fez a mulher a partir de um homem que era perfeito, Adão. Adão era o único ser humano e precisava se relacionar com alguém que fosse compatível a ele. Portanto, Deus já tinha criado os animais, tinha criado as outras coisas e deu a ordem a Adão, certo? Para ele, que ele desse um nome, com cada função, o nome a cada animal. Deus deu essa ordem a Adão. Mas eu quero chamar a atenção de vocês também, que Deus faz Adão perceber que ele precisava de alguém. No versículo 20. Então, eu chamo a atenção que isso está no coração do homem. O homem sabe da necessidade de ter uma esposa. E após isso, que Deus criou Adão, o homem perfeito, Deus criou a mulher. E como Deus criou a mulher? Da costela de Adão. Deus criou Adão do pó. E Deus criou a mulher da costela de Adão. E por pensar, por que Deus criou o homem da costela de Adão? Adão era o único ser humano que precisava se relacionar com alguém que fosse compatível com ele. Portanto, Deus cria a mulher a partir dele. Portanto, Deus deu a Adão uma auxiliadora. Então, nós temos a primeira função. Deus nos criou para auxiliar o homem. Isso mostra que o homem e a mulher têm o mesmo valor para Deus. Mas Deus o fez com funções diferentes. O homem foi criado do pó e a ele foi dado um mandato cultural de cuidar o mundo criado por Deus. A mulher foi criada da costela de Adão para ser a sua auxiliadora nessa tarefa, para cultivar também. Vejamos, conhecer os papéis e os deveres que Deus nos deu é um princípio de fundamental importância, gente, para o sucesso do casamento. Então, se eu quero ter um bom relacionamento com a minha família, eu preciso, de fato, estudar a palavra de Deus, que é a verdade, a única verdade para nós, para que tenhamos o tão esperado sucesso nos relacionamentos, tanto com a nossa família, quanto com os de fora, com os nossos irmãos da igreja, no nosso local de trabalho. Eu preciso, de fato, saber a lei de Deus para mim. Em especial hoje, o que iremos estudar é o papel. O meu papel, o seu papel como esposa. Bem, eu acredito, e muitas devem compartilhar do mesmo pensamento,
que hoje a destruição dos casamentos, né, as dificuldades dos relacionamentos, são decorrentes tanto do marido quanto da mulher por não saber o seu verdadeiro papel. Hoje, a cultura que impregna em nós esse desvio, né, como o machismo impregnado no homem, ele não saber o seu verdadeiro papel de marido, o seu verdadeiro papel de pai, o seu verdadeiro papel de provedor. O feminismo que impregna em nós também, que nos dificulta e desvirtua quais são as nossas funções relacionadas ao nosso marido e à nossa família. Então nós temos um grande desafio, Por isso, nós devemos recorrer à palavra de Deus. Bem, deixa eu passar. O texto que nós iremos estudar nessa manhã, eu convido as irmãs a abrirem a carta aos Efésios, capítulo 5, dos versículos 18 a 24. Nós iremos dividir em duas partes, tá? Esse estudo, e eu convido a vocês para deixarem a Bíblia aberta. Se quiserem pegar uma canetinha para fazer as anotações de vocês, fiquem à vontade. E também, se quiserem fazer perguntas, as fáceis para mim e as difíceis para a Michelle. Tudo bem? Brincadeira. Mas, graças a Deus, eu tenho a querida Michelle para poder nos auxiliar aqui também. Abriram? Todas? Vamos ler o texto? Efésios, capítulo 5, de 18 a 24. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Muito bem. Vamos dividir em duas partes esse texto. Por quê? Nós temos aqui, nesse texto, duas funções, nos quais responde à pergunta: quais são os papéis da esposa bíblica? Na primeira parte, nós temos a resposta que nós devemos encher-nos do Espírito Santo, e na segunda parte do texto, a sujeição ao seu marido. No contexto de que Paulo escreve esta carta à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo escreve com o objetivo de fortalecer a igreja local e a guiá-los a viver um cristianismo biblicamente orientado. Nada diferente de hoje, certo? Porque nós sabemos que a palavra de Deus é atemporal. Então você vê há quantos mil anos atrás o contexto de que Paulo escreve a igreja de Éfeso não é diferente de hoje. O nosso irmão Marcelo nos lembrou hoje, na abertura da escola bíblica, o mundo em que vivemos. E nós, como cristãs, nós vivemos uma vida contracultural.
E nós precisamos combater as coisas que a cultura nos traz, que são contrárias à palavra de Deus. Não são tudo, nem todas as coisas, mas o que é contrário à palavra de Deus. Então, nesse contexto de que Paulo, quando Paulo escreveu a igreja de Éfeso, não é diferente de hoje. Naquela época existia muita idolatria. Então, os irmãos da igreja, antes da conversão, eles adoravam outros deuses, principalmente a deusa Diana. E tinha os deuses dos vinhos, por isso ele traz a analogia da embriaguez com vinho. Então, era um contexto que também não é diferente de hoje. Se formos analisarmos, cada uma, quantos ídolos nós temos no nosso coração? Uma vez eu li o livro do reverendo Felipe Fontes e foi muito assustador. Assustador porque ele me fez enxergar ídolos que eu tinha no meu coração que eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. Então, tudo que nós colocamos na frente, antes da adoração do nosso Deus, devemos reconhecer. Até o desejo de ter um marido tão perfeito, tão agradável, isso pode se tornar um ídolo do nosso coração. E isso é muito grave. Nós vamos estudar na segunda parte do texto a referência sobre a submissão. Nós devemos ser submissas ao marido como Cristo é à igreja. Ou como a igreja é a Cristo, desculpa. Então, devemos sondar o nosso coração em relação ao que nós esperamos do nosso marido. Porque, de fato, pode se tornar um ídolo. E nós iremos nos frustrar diariamente, esperando que o marido faça algo que ele não vai fazer. E que isso eu coloco à frente da minha adoração e da minha obediência ao nosso Deus. Muito bem. Então, nesse contexto, só para trazer que não é diferente dos dias de hoje, vamos estudar o texto do versículo 18 ao 21, para responder o primeiro ponto. Quais são os papéis da esposa bíblica? Em primeiro lugar, encher-se do Espírito Santo. O texto nos traz: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como eu devo me encher do Espírito Santo? Vocês já pensaram nisso? Algumas estão dizendo sim, outras estão falando que não. Então, nós temos uma ordenança de Deus para nós, que nós devemos encher do Espírito Santo de Deus. Este é um veículo que controla todas as ordens. Por que eu digo isso? Para eu obedecer a ordenança de Deus para mim, os desígnios de Deus para a minha vida, eu preciso estar cheia do Espírito. Porque sozinha eu não sou capaz. Nós não somos capazes. Nós somos dependentes. A partir de quando Deus converteu cada uma de nós, nós somos habitadas pelo Espírito Santo. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós temos a consciência disso. Mas também nós devemos nos encher dele. Eu gosto muito da frase que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Então, Deus requer de nós isso. E eu preciso ter isso em mente desde o meu amanhecer, desde o meu despertar. Quando eu acordo, o que vem à minha mente em primeiro lugar? A minha dependência de Deus. E clamar a Deus para me encher do Espírito nesse dia.
Ontem eu estava conversando com a Soninha, cadê? Acho que a Soninha foi. E que ela fez um comentário, né? Que devemos fazer oração e lembrar de Deus de manhã, de tarde, de noite. Aí ela falou assim, Kézia, mas eu acho que tem que ser mais do que isso. Praticamente de meia em meia hora. Então tem dias que são difíceis mesmo, gente. Nós precisamos lembrar com um curto período de tempo e clamar a Deus. E como que eu posso me encher do Espírito Santo? Aqui tem as respostas. Louvando a Deus, agradecendo a Deus e sujeitando a quem Deus determina. Louvando a Deus está aqui no versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Nós podemos fazer isso de que forma? Cada uma de vocês, acredito que tenha o horário, né, o tempo da devocional. Eu particularmente gosto pela manhã. Michele, nós já conversamos, também gosta pela manhã. Mas, devido à rotina de cada um, às vezes não é pela manhã. Mas mesmo que não seja o seu tempo da sua devocional pela manhã, mas é impossível, gente, levantarmos da nossa cama sem fazer uma oração. Isso, nós reconhecemos a nossa dependência de Deus para poder até sair da cama. Reconhecer que Deus nos permitiu acordar nesse dia. Reconhecer que é Ele quem me dá a vida. É Ele quem dá o ar que eu respiro. É Ele quem me dá o alimento que temos para manter o corpo. É Ele quem preserva a minha saúde. Então, desde o amanhecer, aqui Paulo traz que, falando entre vós com salmos, nós temos a meditação da palavra, a leitura da palavra de Deus, entoando e louvando de coração. Gente, eu não sei vocês, mas fica, quando a gente coloca um louvor, e que mesmo naquele dia que a gente não acorda tão bem, eu digo por experiência, muda, não muda. Do que você vai louvando a Deus, é como uma oração, e vem em mente. Ontem, conversando com a Soninha também, que eu falei, Soninha, às vezes eu clamo a Deus assim, Deus, me faça lembrar um salmo para entoar a Ti agora, Senhor. Porque aí vem a nossa mente, e Deus vai nos trazendo a paz que somente Ele pode nos dar. Não vem de nós. Então, dessas maneiras, nós nos enchemos do Espírito Santo. E isso é regra, gente. Não podemos deixar de lado. Se nós queremos viver uma vida em comunhão com o meu marido, com os meus filhos, eu preciso iniciar assim o meu dia. Eu preciso buscar as maneiras de me encher com o Espírito Santo. Tem uma observação aqui, irmãs, que eu quero trazer para vocês, que é que as instruções são referentes a ficar cheia do Espírito e não referentes de como obter o Espírito. Por quê? O Espírito nós já temos, né, Michele? A partir da nossa conversão, Deus nos deu e fomos habitadas pelo Espírito Santo. Então não há como obter, e sim como encher. E as respostas estão aqui. Vamos repetir? Eu gosto dessa forma para poder memorizar. Vamos lá? Como que nós podemos ficar cheia do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Muito bem. E que Deus nos ajude a lembrar isso logo no nosso despertar do dia. Um outro ponto aqui também, agradecendo a Deus. Por que agradecer a Deus por tudo? É um dever nosso. Nós reconhecemos a soberania de Deus em nossa vida, seja nos dias bons
nos dias ruins, nós sabemos que o dia mau chega para todos. Para todos. E devemos sim louvar e agradecer a Deus, até mesmo pelo que não foi agradável a nós. Kécia, e é engraçado que assim, quando a gente dá graças a Deus, a gente agradece. Falando no microfone. É verdade. Quando a gente agradece a Deus, isso nos faz lembrar que tudo vem de Deus. Então, quando eu agradeço a Deus pela vida do meu marido, eu sou lembrada que foi Deus quem me deu aquele marido. Quando eu agradeço a Deus pelos meus filhos, eu sou lembrada que foi Deus quem me deu os filhos, né? Isso faz com que eu mude a minha postura diante das situações. Por isso que é a importância de nós orarmos até antes de nós levantarmos da cama. Por quê? Muitas vezes os problemas começam quando a gente põe o pé fora da cama, né? Para trocar o filho para ir para a escola já começam as brigas. Às vezes o marido já olha para você de um jeito diferente, pronto, já começam as discussões. Então, quando eu, antes de colocar o pé fora da minha cama, eu agradeço a Deus pelo dia que Ele me deu, pelo marido, pelos filhos. Opa, alguma coisa já muda na minha mente, no meu coração, para que o meu dia comece diferente. Então aí eu já começo a me encher do Espírito, porque eu estou dando graças a Deus por tudo aquilo que Ele me deu. Ou seja, Senhor, tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é agradável. Então eu já mudo a minha perspectiva naquele momento, né? Então a importância de nós darmos graças a Deus antes de nós levantarmos da cama, para que a nossa perspectiva já mude ali, porque o nosso dia já começa a hora que a gente põe o pé no chão. É verdade, Michele, muito obrigada pela contribuição. E isso é fato, gente, porque às vezes nós vamos dormir chateada com o que o marido fez no dia anterior, com a desobediência do filho no dia anterior. Mas é um novo dia e nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então é muito importante de termos o coração grato a Deus. Em relação ao papel da esposa, nós devemos agradecer a Deus pelo marido que Ele nos deu. Nosso marido não é perfeito, como também nós não somos perfeitos. Somos imperfeitos. Nascemos da forma amassada, né? Nascemos em pecado. Lembramos da queda. Então nós viemos de uma forma amassada. Mas nós temos a maravilhosa notícia que Jesus Cristo veio para nos salvar, para nos resgatar. Então o nosso pecado, gente, é olhar para o que Jesus fez na cruz, se sacrificou para nos salvar. Com essa referência, o que eu posso fazer? É tão pequeno, gente, do que Deus fez enviando o seu Filho. O nosso relacionamento pode ser, sim, agradável aos olhos de Deus, mesmo o marido sendo imperfeito e eu sendo imperfeita. Por que pode? Porque nós temos aonde seguir. Às vezes eu já ouvi comentários que a gente não tem um manual para o casamento, né? Gente, o valor de referência é a palavra de Deus. Nós temos sim um manual para vivermos um casamento bíblico. Não tem como fugir disso. Por isso estamos aqui nessa manhã, para estudarmos, aprendermos a palavra de Deus, sermos exortados pela palavra de Deus. Muito bem, então vamos seguir. Entendido o primeiro ponto do papel da esposa, não deixei da auxiliadora, porque a auxiliadora, primeiro mandamento ali, porque que Deus nos criou, né, meninas? Então, como devemos ficar cheia do Espírito, está aqui, louvando a Deus, agradecendo a Deus e sujeitando-se a quem Deus determina. Nesse caso do estudo de hoje, o nosso
seu marido, que é o segundo ponto, a segunda parte do estudo desse texto de hoje. Eu pergunto a vocês têm dificuldade na definição dessa palavra, da definição? Podem falar, podem levantar a mão, comentar alguma coisa. Vocês têm dificuldade a isso? Quando vocês leem, aqui a resposta já está. Sujeição ao seu marido. Alguém tem dificuldade? Eu queria entender o que é submissão ao marido. Muito bem. Alguém mais? Nós vamos falar. Alguém mais? Vamos? Me ajudem, meninas. Ninguém mais tem dúvida? Dá para aceitar. Mas assim, como aplicar no dia a dia, visto que hoje a gente tem maridos que têm permitido que a mulher faça um papel que ela não deveria ter, exatamente, como a gente muita ali inverte. Muito bem, iremos falar aqui também. Por que eu faço essa pergunta? A questão da palavra, da submissão, eu como microbiologista vou utilizar um termo que nós precisamos desenverar, né? Passar um álcool 70 para poder entender de fato o que significa a submissão. Porque foi desvirtuado o verdadeiro significado da submissão da esposa, da mulher ao seu marido. E eu digo que foi principalmente pelo o movimento feminista. O nosso irmão Marcelo hoje mesmo colocou, né, foi comemorado o dia 8, mas não viu engrandecer a mulher pelo papel verdadeiro dela em nenhuma propaganda nas redes sociais e tudo mais. Eu confesso que eu não vi. Eu estou desligada das redes sociais já tem umas 2 semanas. Então eu confesso que eu nem vi propaganda, nem nada. Mas eu acredito sim que deva ter sido nesse sentido. Por quê? Porque a cultura nos traz essa ideia da submissão contaminada, com esse termo utilizado da forma inadequada. Então só rebaixa o papel da mulher. E nós vimos que nós somos iguais ao nosso marido perante a Deus. Deus nos deu funções diferentes, mas nós somos iguais, de total importância ao nosso Deus. Então essa palavra submissão, aqui no texto, eu vou deixar exposto, que vocês vão ver, eu deixei em negrito, em preto, a primeira palavra, que é sujeição, e a segunda, que é a submissão. Por que eu fiz questão de deixar diferente? Vamos entender o contexto de como Paulo escreveu. Mas antes de entrar nesse contexto, eu estou lembrando aqui da minha anotação, eu tenho que falar um outro ponto, muito importante, antes de definirmos o papel da mulher, a questão da definição da submissão. Já no versículo 21, o que eu quero chamar a atenção é a palavra temor de Cristo. Em primeiro lugar, temor. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Antes disso, os uns aos outros, só para contextualizar aqui nesse capítulo, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, é porque ele separa o primeiro grupo, que é o dever do marido e da mulher, vocês podem ver aí na Bíblia de vocês. O segundo, que é o relacionamento de filhos e pais. E o terceiro, que é o relacionamento entre servos e senhor. Então, quando ele coloca aqui, sujeitando-vos uns aos outros, compreende esses 3 grupos: marido, esposa, filhos e pais, servos e senhores. Mas o que eu quero chamar a atenção
é aqui a motivação que nós devemos ter em nosso coração, antes de entrarmos na definição da submissão. Porque, olha como a palavra de Deus nos orienta, sujeitando-vos uns aos outros, no caso aqui, esposas e maridos, no temor de Cristo. Na tradução da NVI, ela traz como por temor a Cristo. E eu acho que, utilizando a preposição, fica bem melhor para a nossa compreensão. Então, qual é a nossa motivação para nos sujeitarmos ao nosso marido, gente? Em primeiro lugar, por temor a Cristo. Essa deve ser a nossa motivação. Não temor ao marido, ao homem. Em primeiro lugar, a nossa motivação para sujeitar ao marido que Deus me deu é por temor a Cristo Jesus. Certo? Aqui eu coloquei só um comentário. A expressão no temor também pode ser corretamente traduzida por temor, de acordo com a tradução da NVI. Isso nos leva a compreender facilmente qual é a motivação correta que deve levar a esposa a se sujeitar ao seu marido. Ela deve fazer isso por temor a Cristo e não por temor ao seu marido. Muito bem. Agora, em relação à palavra sujeição e submissão. Vocês acham que há uma diferença entre sujeição e submissão? Pode levantar a mão e falar. Não tenho dúvidas se vai estar certa ou errada a resposta. Tem diferença entre sujeição e submissão? Acho que não. Tem duas versões. Algumas está submissão ao marido e outras está sujeição aqui na Bíblia. Muito bem, Ana. E outras? Tem uma opinião ou não? Não tenho medo. Eu queria saber assim de vocês mesmo. Um depende do outro. Você vai se sujeitar porque você é submissa. Vai sujeitar porque você é submissa. Alguém mais? Vamos lá. Para estudar esse texto, eu vou dizer a vocês que eu pedi ajuda ao marido, pastor. Né, Michele? Sou grata a Deus pelo meu marido. E ele pôde me auxiliar. Então tem um programinha lá, né, Michele, que eles têm, que vem a tradução do grego, do hebraico, para entendermos melhor, né, a tradução que nós temos hoje. Então, a sujeição é um verbo utilizado pelo apóstolo Paulo nos versos 21 e 24, parte A, os quais foram escritos originalmente na língua grega. Entretanto, o tradutor do texto grego para a língua portuguesa precisou acrescentar o verbo submeter, que estão no versos 22, permita-me a correção, e 24, parte B, não a parte A, para dar sentido ao texto em português e facilitar a interpretação. Logo, a palavra submissão não aparece no texto original, embora isso não cause nenhum prejuízo a ambos os textos, tanto em grego quanto em português. Agora eu faço a mesma pergunta. Sujeição e submissão. Mesma coisa. Mesma coisa. Nós temos, ontem as irmãs que tiveram aqui, a exposição do pastor foi em Tito, né? Em Tito também, no versículo 5 do capítulo 2, que são os deveres de várias classes de pessoas crentes, e aqui eles falam para os homens idosos e depois para as senhoras idosas, né? E no versículo 5 ele também traz, Paulo, né, na carta a Tito, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos,
a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas e sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então você vê que repete também a palavra, a sujeição. Então nós não temos a diferença aqui entre submissão e sujeição, que é uma ordenança de Deus para nós. Devemos nos sujeitar ao nosso marido por temor a Cristo. Passamos um álcool 70 na palavra submissão. É que a palavra submissão, né, Kessia, ela no nosso contexto hoje, ela foi sendo deturpada com o tempo. E aí o que a gente tem? A submissão como se ela fosse uma coisa abaixo do marido. Então, como várias outras palavras na nossa língua portuguesa, a sociedade ela vem criando segundos significados para essas palavras. E submissão nada mais é que uma missão, né? Debaixo, uma missão debaixo, auxiliada pelo homem. Então a gente precisa entender que a palavra submissão, ela não nos rebaixa em nada. Ela só nos diz que nós temos uma segunda missão, ou seja, uma missão diferente da do homem. A gente às vezes fica com essa palavra na cabeça e a sociedade colocou isso tanto no nosso coração de que submissão é ser abaixo do marido. E não é. Submissão é ter uma missão diferente do marido, sujeitando ao nosso marido. Não que ele seja maior do que nós, ou mais importante, porque nós já vimos que nós somos iguais a ele diante de Deus. Nós só temos papéis diferentes. E também a nossa missão é diferente do nosso marido. Nós nos sujeitamos a ele justamente porque nós somos a parte mais frágil. Ele é o nosso defensor. Ele vai à frente da batalha para nos defender, para nos guiar. Isso deveria tirar um peso de nós, né? Lógico, aí a gente tem o que a Joyce falou, nem todos os maridos ainda têm essa compreensão, essa visão. E aí as mulheres acabam se tornando líderes no lar, ocupando essa missão do marido. Mas a gente tem que parar de olhar para essa palavra como se ela fosse uma coisa horrorosa, ruim. Não, ela é na verdade uma forma de Deus dizer para nós assim: olha, vocês estão sob o cuidado do marido. Ele vai responder por vocês diante de mim. Vocês não. Então isso deveria trazer, na verdade, libertação para nós. Né? Não medo, não sensação de que nós somos inferiores ao marido. Obrigada, Michele. Então, passamos um álcool 70? Entendido? Bem, a palavra não deve ser pesada, como a nossa querida irmã nos trouxe para nós. Sujeitar e ser submissa ao nosso marido é uma ordenança de Deus para nós. E aí a irmã trouxe antes, e como que nós podemos, né, nos sujeitarmos aos nossos maridos? Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui o que não é a sujeição ou a submissão. Não é a humilhação sexual, porque nós temos situações bem complicadas do marido em relação à questão sexual, de exigir atos de sua esposa que não agrade a Deus. Então, não é a sujeição, não faz parte. Não entra humilhação sexual. Muito bem a inferiorização verbal. Nós devemos tomar cuidado com isso. Também não é uma desonra funcional, como a nossa querida irmã nos trouxe. Os papéis são diferentes, designados por Deus para o marido e para a esposa. Não é a subserviência cega e absoluta. E também não é análoga à escravidão. Então tenham em mente que isso aqui
não é a sujeição, não é o significado de sujeição ao marido e nem a submissão. Tá? E o que é a definição dessa palavra? Definição bíblica, de acordo com o dicionário Strong. A sujeição é organizar-se sobre, subordinar, sobre porque está debaixo de alguma ordem. Sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à administração ou conselho de alguém, obedecer e estar sujeito. Essas são as definições, de acordo com o dicionário Strong, para a palavra sujeição. E como a esposa deve sujeitar-se ao seu marido? Eu quero trazer para vocês algo que é muito importante. A questão da submissão ao nosso marido, não é ele quem impõe para nós. É uma ordenança de Deus a nós. E cada uma de nós, capacitada pelo poder do Espírito Santo, nós devemos obedecer a Deus, a essa ordenança. E para isso, deve ser um ato que eu trago para vocês, que deve ser voluntário e consciente. O que eu quero dizer com isso? Que você toma a decisão, que você vai estar sujeita à ordenança do seu marido, que o seu marido é líder da sua casa. Vocês estão compreendendo isso? Devemos estar cientes e devemos tomar essa decisão por temor a Cristo, em obediência à ordenança dele para cada uma de nós, como papel de esposa. Então tenhamos isso em mente. Eu tenho que decidir por isso. E se não consegue, clame a Deus para que por meio do Espírito Santo Ele te capacite a tomar essa decisão de sujeitar ao seu marido. Em nenhum outro lugar nas Escrituras é ordenado ao marido que sujeite sua esposa a ele. Logo, inferimos que a sujeição da esposa ao seu marido deve ser um ato voluntário e uma ação consciente de que ela está fazendo isso por temor a Cristo, o seu Senhor. Quando a mulher é insubordinada ao seu marido, ela é antes disso reprovada por Cristo, porque ela está obedecendo à lei do Senhor. Uma mulher insurgente contra o seu marido é automaticamente desobediente a Cristo. Temos que ter isso em mente. A nossa motivação para nos sujeitar ao marido que Deus me deu deve ser por temor ao nosso Cristo. Entendidos? Muito bem. Como fazer? Ao comparar o marido a Cristo, que nós temos lá no versículo, vamos voltar aqui, 23, muito bem. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, ao comparar o marido a Cristo, Senhor, cabeça e Salvador, a esposa, a igreja, o apóstolo Paulo estabelece o seguinte padrão: a esposa deve sujeitar-se ao marido, assim como a igreja deve sujeitar-se a Cristo. Então, aqui temos alguns exemplos para ajudar na resposta da irmã. E como? Ore por seu marido. Devo orar pelo meu marido todos os dias. Lembra de um sermão que o pastor Carlos trouxe em Salmos, que nós devemos orar para que os planos de Jesus deem certo? Então a igreja não ora por Jesus? Para que os planos de Jesus deem certo? Devemos orar pelos nossos maridos, para que os planos do nosso marido, para que Deus o capacite na liderança do nosso lar, da nossa família. Vários pedidos. Então, nosso dever
é orar pelo nosso marido, como Cristo, como a igreja ora por Cristo. Aqui estamos fazendo uma comparação: marido, esposa, Cristo, igreja. O segundo ponto: permita que ele exerça a autoridade e a liderança no lar. É difícil isso? Sim. Nós, mulheres, que nós herdamos de Eva pelo pecado, a gente sempre quer estar um passo à frente. E na maioria das vezes nós estamos, gente, um passo à frente. Estamos. Nós fazemos muitas coisas à frente dos nossos maridos. Vocês concordam? Acho que é a grande maioria aqui, né? E isso é ruim? O que vocês acham? É ruim? Depende. Por mais que você tenha, né, essas ações, você não pode esquecer que é o seu marido quem exerce a liderança. Nós estamos para auxiliá-lo. E essa capacidade que Deus nos deu, igual hoje o irmão Marcelo falou, que a capacidade da mulher de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. A maioria dos nossos maridos não conseguem fazer. É uma coisa de cada vez. Então isso nos dá a sensação de que a gente sempre está à frente deles. Mas nós temos que ter uma pausa, porque ele deve estar à frente. Pode falar, Michele. Só uma brincadeira para a gente pensar. Às vezes, a Bê estava me perguntando, como é que a gente faz para ajudar o nosso marido a exercer essa autoridade, essa liderança dentro de casa, porque alguns homens não têm isso firme, não aprenderam, né? Homens com autoridade, não foram ensinados. Isso é uma coisa que a gente vai tratar depois de educação de filhos. Nós precisamos ensinar os nossos meninos a serem homens, né? Isso quer dizer a ter autoridade também. E muitos homens não aprenderam a isso. Mas vocês já pensaram como que nós podemos levar o nosso marido a ter autoridade? Vocês dão espaço para o marido de vocês ter autoridade dentro de casa? Ou vocês tomam a frente em tudo antes? Porque é nosso papel também. Quando eu decido que eu vou ser submissa, eu vou me sujeitar ao meu marido, eu também decido que eu vou deixar ele assumir esse papel de autoridade dentro do meu lar. Muitas vezes eu já tomei a decisão, mas eu levo o meu marido a entender que a decisão foi dele. Isso é inteligência. É ser sábia dentro do lar. Então, muitas vezes ele não tomou a decisão, mas eu o levei a tomar aquela decisão. E o sentimento dele é que ele foi o líder do lar naquele momento. Agora nós queremos, na verdade, tomar essa posição de liderança. Não eu que decidi, fui eu que impus isso. Gente, ajudem os seus maridos a serem líderes do lar. Vocês vão ver como o comportamento deles com vocês muda. Eles se sentiram autoridade dentro do lar. Isso é um papel que nós podemos fazer. Nós temos, sabedoria para fazer isso. Nós temos inteligência. Deus nos deu essa inteligência para nós levarmos o nosso marido a se sentir autoridade dentro do nosso lar, até para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam sentir que o nosso marido é autoridade dentro do nosso lar. Porque se eles olham para nós como autoridade, quem que eles vão obedecer primeiro, a mãe ou o pai? Lá em casa, a minha mais velha sempre fala assim, tudo você pergunta para o papai. Tudo eu pergunto para o papai. Ainda que ele vá responder aquilo que eu quero. Mas ele é o líder do meu lar e elas precisam entender isso. Eles precisam ter consciência de que o nosso marido é o chefe do lar. E nós levamos isso. Nós muitas vezes tomamos a decisão, mas colocamos sobre os ombros deles. Entende? Em relação a esse ponto dos maridos que têm a dificuldade de liderar, de assumir a sua posição,
estão esses pontos nos quais nós podemos auxiliá-los, como não sobrecarregá-lo, considerar a decisão dele como final. E muito importante, confie na decisão dele, por mais que a sua opinião seja divergente da dele. Outro ponto é: faça um acordo com ele sobre pequenas decisões. Já que ele tem dificuldade, né, de tomada de decisão, acredite, gente, hoje, quantos homens a gente vê assim, que não lidera a sua família, não assume a responsabilidade de tomada de decisão, deixa para a mulher decidir tudo, deixa a mulher tomar a frente de tudo. Os papéis estão invertidos. Por mais que ele não consiga, nós estamos aqui para auxiliá-lo. E o papel deve ser dele e não o nosso. Outro ponto também, mantenha sempre bem informado, principalmente esse ponto que a Michele trouxe. Tudo o que acontece na casa, o seu relacionamento com o seu filho, algo que aconteceu. Às vezes você pode achar até bobo, sabe? Isso aqui meu marido não precisa saber. Tem marido, sim, que precisa saber, gente, porque ele não consegue ver, ele tem dificuldade de ver e enxergar certas atitudes do filho, porque ele não passou o dia com o filho, ele passou o dia trabalhando. E é nosso dever, sim, comunicar ao nosso marido o andamento do nosso lar, porque isso vai ajudá-lo a tomar decisões, Flávia. Principalmente assim, quando dentro do relacionamento tem filhos, meninos e meninas, às vezes o homem não percebe que a menina está crescendo. Então você precisa pontuar em algumas formas, de jeitos específicos, lógico, com cuidado, para que ele perceba: olha, não entra no quarto dela porque ela está se trocando. Ela não é mais pequena como a sua menininha. Isso. Então assim, ela vai sentir vergonha, ela vai ter assim, formas que uma hora vai ficar frustrada. Vai constrangê-la, né? E é o próprio pai. Então a gente tem esse papel da orientação mesmo, porque eles precisam desse auxílio. Precisam, eles necessitam, porque eles sabem ser homens e não mulheres, né? E por isso estamos aqui para auxiliá-los. É o nosso dever. Seja um complemento do seu marido. Gente, tem diversas maneiras de sermos complemento do nosso marido, não temos? Essa questão de sermos o complemento, Paulo traz aqui nos versículos a analogia, né? De corpo, cabeça, igreja, Cristo, marido, esposa, marido. Então ele traz essa analogia e que eu acho bem interessante. Nós somos um complemento do nosso marido. A primeira função foi que Deus nos deu e nos criou para auxiliá-lo. Como que um corpo funciona sem a ordem da mente, da cabeça? Vocês já tentaram imaginar isso? Então essa analogia eu acho fantástica. Nós, como corpo, igreja, como corpo de Cristo, como nós vamos funcionar sem a liderança deles? Vai ser, o Augusto Nicodemos traz até a mulher em compulsão. Eu achei bem interessante esse comentário do reverendo Augusto. E de fato imagine um corpo sem a ordem do que a mente dá para o corpo funcionar. Gente, não tem como, não vai dar certo. Então, para um bom relacionamento entre marido e mulher, devemos nos sujeitar a isso. Nós somos o corpo. Cristo é a cabeça. Marido é a cabeça. Certo? O outro ponto é: aceite e aprecie a proteção que seu marido lhe fornece. Gente, como a Michele trouxe, isso é um alívio para nós. Vocês não acham? Vocês concordam? Isso é um alívio. Eu vivi um bom tempo da minha vida, me permite esse comentário. O meu pai abandonou minha mãe, saiu de casa, fiquei sozinha com a minha mãe em casa no final da minha faculdade. Meus 2 irmãos, os homens que ficaram em casa, foram embora nos Estados Unidos e eu me vi sozinha com a minha mãe. E meu pai deixou de falar com a minha mãe, só falava comigo. E eu não tinha um homem dentro de casa.
tudo meu pai mandava para mim, e eu, jovem, ele, por não falar com a minha mãe, a questão financeira, ele passava para mim, e eu tive que cuidar da casa, eu e minha mãe. E assim fui para a minha vida profissional, mudei, comecei a trabalhar, e sempre tendo desejo no coração de ter um homem que cuidasse de mim. Porque era muito dolorido de não ter um homem. Eu já não tinha o meu pai, que não cuidava mais de mim e da minha mãe. Os meus irmãos também que estavam distantes. E anos eu vivi assim, desejando de fato Deus colocar um homem na minha vida para cuidar de mim. E quando isso aconteceu, é a palavra mesmo, é libertador. Nós podemos, tem várias mulheres que saem para trabalhar, né? Auxiliam o seu marido de forma trabalhando fora de casa, trabalhando em casa quando chega, né? Mas, com essa, olhando pela perspectiva que Deus nos deu, que é a função da liderança da nossa família, Deus vai cobrar do nosso marido. Portanto, Deus o capacitou para isso. Então, não tenha em mente, minhas irmãs, que você é quem é obrigada a sair de casa para trabalhar, para colocar o sustento dentro de casa. Esse é um dever do marido. Deus nos deu o nosso marido para nos proteger, para nos guardar, para cuidar da nossa vida espiritual. Essa função é dele. Essa função não foi dada a nós. Nós temos casos, claro, a perda do marido e um divórcio, são outras situações. Mas eu digo, irmãs, por essa perspectiva que eu convido vocês, a partir de agora, a olhar para o verdadeiro papel que Deus deu a vocês. E deixe o seu marido liderar a sua casa, o auxilie. E isso é libertador para nós. Como também, gente, você deixar o seu marido liderar a sua família, isso é uma forma de encorajá-lo. Você estar ao lado dele, o ajudando a tomar decisões, a liderar, tenha certeza que é uma forma de encorajá-lo nessa tarefa que Deus deu a ele e o capacitou. Muito bem. Demonstre contentamento e gratidão pelo trabalho do seu marido. É difícil. Nossa, meu marido sai 6 horas da manhã e eu vou vê-lo às 10, 11 horas da noite. Sim, é a função dele de trabalhar. Esteja contente com o que ele pode lhe proporcionar. Não reclame dele. Não fala que ele acha pouco para poder sustentar a sua família. Seja grato pelo emprego que Deus deu a ele, por não estar faltando nada em sua casa. De Deus dar a capacidade a ele, porque o emprego que ele tem foi Deus quem deu. Então, assim, não demonstre ingratidão. Às vezes a gente fica querendo mais e mais e mais. Eu quero uma viagem, eu quero, sei lá, tem tantas coisas que vêm à nossa mente que a gente fica querendo, que o marido não pode nos dar. Eu quero viajar para o exterior, mas meu marido pode me levar só aqui na praia. Que maravilha! Graças a Deus, teremos um final de semana, teremos um feriado ou umas férias que Ele pôde nos proporcionar. Gente, demonstre contentamento. Isso vai mudar a forma que o seu marido vai liderar você e a sua família. Eu digo isso para termos um contentamento mesmo no nosso coração. E é um exercício que nós temos que fazer diariamente. Diariamente. Vamos avançar, meninas. Você vai agir em conjunto com o seu marido, porque esse é o papel que Deus nos deu desde quando nos criou para sermos auxiliadora. Não vai agir contra, nem antes, e nem independente dele, meninas. Tenha isso em mente.
A ilustração do corpo nos esclarece muito bem isso. O corpo obedece à mente. O corpo não funciona sem a mente. Não pode haver falta de comunicação entre o corpo e a mente e o corpo. Se houver falta de comunicação, que é o que acaba com tantos relacionamentos, tenha certeza que isso não vai funcionar. Não vai ter como levar à frente. Converse com seu marido. Ontem eu conversei com a Soninha aqui e eu falei assim, olha Soninha, eu criei um hábito, porque antes eu falava coisas e eu via que não agradava, né, meu marido. E eu criei um hábito de, quando reunimos para conversarmos, eu orar antes. Para que Deus coloque na minha boca as palavras que Ele precisa ouvir. Por mais que sejam opiniões contrárias dele, Deus nos dá esse direito de comunicarmos ao nosso marido. Nós somos diferentes nos pensamentos, nas opiniões, mas Deus nos autoriza, nós devemos sim falar com nossos maridos. Às vezes vocês acham que são coisas tão bobas, mas que para Ele não é. Depois vai acontecer, ele vai falar, por que você não me disse isso antes? Gente, comunique-se com seus maridos. Ah, não dá durante a semana, eu só tenho sábado. Sabe uma dica que eu dou para vocês? Vão anotando. Vão anotando. Olha, hoje todo mundo usa o WhatsApp. Abra um grupo, você e seu marido, no WhatsApp e coloque ali. Porque no dia, às vezes não deu, ele chegou 10, 11 horas da noite, você já está deitada, não dá para ter aquela conversa naquele dia. Mas são pontos que o seu marido precisa saber. Coloque ali, precisamos conversar a respeito. E no dia que chegar essa conversa, converse, relate tudo para o seu marido. O seu marido precisa ouvir você. O seu marido não vai agir sozinho, ele precisa de você. Não tenha medo de falar. Se você não sabe como falar, ore. Ore para que Deus, por meio do Espírito Santo, capacite você para falar com o seu marido. Fale com amor. Não fique apontando os erros do seu marido. Isso vai gerar conflitos. Certo, irmãs? Muito bem. Bom, em relação agora, já finalizando, que o sino tocou, nenhuma esposa vai conseguir acatar sinceramente a autoridade do seu marido se não for fiel discípula do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês concordam? Nós não iremos acatar. Então, em primeiro lugar, temos a consciência de sermos fiéis discípulos. Daí a importância de cultivar uma vida cheia de Espírito, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de alto nível de espiritualidade. O nível divino, gente, é alto. E nós devemos olhar para o alto. Pois de outra forma, eu vou dizer a vocês que essa sujeição será o quê? Uma escravidão. Tenham isso em mente. Tenham isso em mente. Por temor a Cristo, por temor e amor a Cristo, gravem bem isso. A esposa se sujeitará às autoridades que Deus colocou na sua vida. Isso não quer dizer que ela não possa expor suas opiniões, conversar ou dialogar com seu marido. Deus nos dá isso, essa capacidade, e nós podemos fazer. Fazemos todas essas coisas sabendo que Deus colocou nas nossas mãos o marido, a autoridade final para decidir quando não é possível chegar a um acordo. Acate a decisão que ele tomou. E confie, porque Deus é soberano. Tudo está debaixo, sob a ordenança do nosso Deus. Confie na decisão que seu marido tomou, mesmo sendo contrária à sua opinião. Confie.
Sujeitando por amor a Jesus, a submissão se tornará um ato agradável para nós. Vai ser libertador, tenho certeza. Eu digo a vocês por experiência, porque eu desejei muito. Eu orei muito a Deus, para que Deus colocasse um homem na minha vida. Eu me lembro, nas minhas orações, sem conhecer Carlos Fernando, eu só orava a Deus, pedindo a Deus que me desse o nome da igreja, mas sem ter a noção. Eu confesso a você. Eu só pedi assim a Deus, Deus me dê um homem que seja da igreja, mas nunca imaginar que um dia seria pastor. E Deus me deu. E eu sou muito grata a Deus. E por Deus me libertar através da palavra dele revelada a nós. E me fazer conhecer o meu papel. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Nós temos lutas diárias. Desde o amanhecer, o pensamento ruim que vem a nós. Algo, como a Michele trouxe, o marido que nos olhou diferente logo ao sair da cama. Meu Deus, isso já me faz pensar mal do meu marido. E nós tenhamos um contentamento, porque Deus me deu esse marido. Nós precisamos estar cheias do Espírito Santo para obedecermos a lei dele para nós e nos sujeitarmos ao nosso marido. Então, esse foi o estudo desta manhã, queridas irmãs. Que Deus nos ajude a obedecer a sua lei. E a felicidade no casamento, tenham certeza que pode sim ser alcançada. Por mais das dificuldades que cada uma de vocês estejam passando, que nós passamos, eu também passo, com certeza que Michele também passa, né, Michele? Nossa vida, assim, não era um mar de rosa, mas nós podemos, sim, viver essa felicidade no casamento. Porque ela pode ser alcançada de que forma? De forma de obediência à palavra de Deus para nós. Devemos viver em família de forma que honre ao nosso Deus. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Essa folhinha que eu passei para vocês é só um breve comentário. Eu não sei o método de vocês para lembrar das coisas, mas o meu método é visual. Eu costumo colar post, eu costumo ter folhas dentro da minha Bíblia para lembrar das coisas. Aí eu coloquei para vocês, leiam o título. Podem ler todas. As maneiras da esposa honrar o marido. Depois vocês vão ler em casa e podem comentar com a gente, ou entre vocês. Essas maneiras foram tiradas desse livro. A Esposa é Excelente, uma perspectiva bíblica, da Marta Pis. O que acontece? Eu achei muito válido isso, né? O que nós podemos fazer no dia a dia? Um ponto que está mais frágil, mais sensível, que você tem dificuldade para poder fazer, ajudar o teu marido. Venha nesse papelzinho, leia, medite, ore. Ora a Deus, me ajude, Senhor. Como que eu posso desempenhar isso aqui? Clame a Deus. Vocês sabem onde buscar, vocês sabem o método, vocês sabem o valor de referência que está aqui. Nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. Vocês não estão sozinhos. O Espírito Santo habita em cada um de nós, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos sozinhos. Nós sabemos onde recorrer para poder obedecer a lei de Deus para nós. Nós somos fracas, nós somos pequeninas e reconhecemos a nossa dependência de Deus. Vamos orar? Michele, pode orar por nós? Pai querido, Deus bondoso, nós damos graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã, Pai. Agradecemos a Deus pela Tua palavra, que é sempre viva, que é sempre eficaz,
que fala aos nossos corações e nos ensina, ó Deus, a tua lei. Ajuda-nos, ó Pai, a amar o nosso marido. Ajuda-nos, Senhor, a sermos submissas e nos sujeitarmos a Ele, ó Deus, com o temor do Senhor, ó Pai. Que quando os pensamentos ruins vierem, quando a nossa vontade, ó Deus, de sermos líderes e maior do que os nossos maridos vier à nossa mente, que nós possamos nos lembrar da Tua palavra, Senhor. Possamos nos encher do Teu Espírito, para que nós nos sujeitemos ao nosso marido como convém ao Senhor, ó Deus, temendo ao Senhor e dando glórias ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender o papel que o Senhor nos deu e a cumpri-lo com gratidão, com amor, com dedicação, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome com as nossas vidas, ó Pai. Que o nosso marido veja em nós mulheres que amam ao Senhor e que servem ao Senhor acima de todas as coisas. Nós agradecemos pela vida da Cresce, Senhor, por essa aula tão preciosa. Que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração para que essas verdades sejam vividas por nós. Abençoe, ó Deus, o nosso domingo. Prepara o nosso coração para o culto da noite, Senhor, para que sejamos edificadas por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs, aqui estão os 2 livros no qual nós trabalhamos esse texto de Efésios. Eu deixo como sugestão para vocês lerem. Tem um livro muito bom também, até a Cat comentou ontem, que é este livro, O Poder da Esposa que Ora. Foi o primeiro livro que a minha sogra me deu. Muito bom, eu indico essa leitura para vocês. O Fruto de Suas Mãos, que lá no acampamento, né, Michele, nós trabalhamos com vocês também ano passado. E esse livretinho é muito bacana, eu deixo como sugestão para vocês. 150 maneiras de paparicar o seu marido. Você pode achar que ele não precisa, mas você gosta, né? Que ele faça uns mimos, que você seja paparicada. Pense também que você pode paparicar o seu marido. Então eu deixo como sugestão para vocês, tá bom? Deus abençoe. E o nosso dia... Oi?